Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Esperando o Jorge entrar aí. Hoje a live, cara. Eu tava até conversando aqui com o nosso amigo aqui, o cara Gustavo Pacheco. Ele falou assim: olha, toma muito cuidado porque o Jorge fala muito, ele fala demais. E a gente tem papo aí para quase 4 horas. Incrível, incrível. Neurociência da dor de cabeça. Deixa eu ver se o Jorge já está presente. Não, cadê o Jorge? Aguardando o Jorge entrar. Para quem ainda não segue a gente e caiu aqui meio que perdido, segue a gente lá no Instagram. A gente tem agora o nosso canal lá no YouTube. A gente está com um grupo no Telegram. A gente está com quase 300 pessoas. O nosso grupo do WhatsApp, ele tá cheio. A gente não vai conseguir abrir vaga por enquanto. Mas, peraí, achei o Jorge aqui. Ele tem espaço para todo mundo. O link tá na bio. Opa! Jorge Arrigoni, Fala, tudo boa bem? noite, tudo bem? Hoje eu botei aqui uma música aqui de fundo. Botei Sugar, do Maroon 5. É minha banda preferida. É, a minha é Vamos uma das lá. minhas. Então, Jorge, seguinte. Hoje a gente não pode perder tanto tempo, porque hoje o assunto está muito comprido, muito extenso. Neurociência da dor de cabeça. Só apresentando aqui rapidinho, prazer, eu me chamo Vinícius Martins, faço parte do grupo do projeto Redneck Fisioterapia. Aqui na live passada a gente teve uma oportunidade de falar um pouco mais do que é o Redneck Fisioterapia, já que fizeram essa pergunta também no privado lá para o Palmiro, Jorge, porque estavam em dúvida se era um grupo que fazia atendimento, se era um grupo de pesquisa, se era um grupo para dar curso, entendeu? E aí, de repente, hoje no finalzinho a gente fala aí também mais um pouquinho. Tá Já dei o recado sobre o grupo lá do Telegram, o link está na bio, tá? Hoje a nossa certo. pauta é neurociência da dor de cabeça. Eu fiz uma pergunta para você anteontem, né? Qual seria a grande diferença de falar da neurociência da dor para a neurociência da dor de cabeça, né? Eu acredito que você vai começar falando da neurociência da dor de forma geral, né? Assim, como é que acontece, vai ter essa abordagem, mas o nosso foco é específico relação dor cervical com cefaleia, né? E como é Isso que a aí, gente o foco aborda, é isso. É, fisioterapeuticamente falando, né? Como é que a gente aborda para a gente poder tratar os nossos pacientes, tá? mas Perdão. vou me apresentar aí. Tá. Meu nome é Jorge Arrigoni, eu sou fisioterapeuta, formado em 2006, aqui no Rio de Janeiro, e, na verdade, certificado em osteopatia, pós-graduação Lato Sensu em terapia manipulativa musculoesquelética e tive a oportunidade de ter uma formação lá no Canadá, na Dynamic Neuromuscular Stabilization, na estabilização neuromuscular dinâmica, a escola de Praga, até junto aí com o meu grande amigo Gustavo Pacheco, que está aí na live. E então é isso. Comecei a trabalhar em 2007, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu comecei a trabalhar, fui estagiário e comecei a trabalhar com o nosso grande mestre, o Palmiro, e já em 2008, meados de 2008, quando eu já estava algum tempinho lá, eu comecei a ter acesso aos pacientes de dor de cabeça, né? Então, foi um aprendizado muito grande. Na verdade, o Palmiro, na verdade, trabalha com essa parte há muito tempo, se eu não me engano, desde 89, uma coisa assim. E foi muito, muito gratificante poder estar ali e estar realmente direto, começando a aprender e atender esses pacientes e ter o contato clínico, né, direto. Então foi de suma importância, assim, né? É uma grande, é um grande, é uma grande coisa assim que ficou para mim, né? E daí em frente crescendo a experiência clínica, né? Excelente.
Só uma pena, né, Jorge? Porque esse ano a gente ia agora, dia 15 de maio, mais ou menos, a gente ia lá para a Itália, né? Para fazer o Simpósio Internacional de Cefaleia, Nem me que é fala, organizado cara. pelo DINODS. Eu ia fazer o curso 2, você ia fazer o primeiro curso, enfim. Mas vai ficar para não sei quando É, agora, né? vamos ficar, vai ficar para. Não sei, cara, é difícil de dizer, Beleza, né? Esse quadro todo aí. Vamos ver. fechado. Então, vamos entrar aqui no assunto, tá? A gente vai começar falando sobre a relação da cervical, tá? Especificamente sobre a dor cervical e as cefaleias. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Jorge. Começando a falar disso, eu acho sempre bom falar, né? Porque a gente tem as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias, né? Então, primária denota aquele ponto em que a gente não são cefaleias que não têm uma causa realmente conhecida, em que seu processo fisiopatológico ainda está, né, em evolução, né? A sua biologia ainda não é totalmente conhecida, você não consegue atribuir uma causa. E as cefaleias secundárias, que você atribui uma causa para elas, no caso você tem na International Headache Society, né? Você tem dentro da dentro da Jorge, sua categorização. Oi, é, a Winda, a Wilde disse que o seu Jorge que o seu áudio está um pouco baixo. Tem como você ver aí se tem como melhorar um pouco? melhorou? Para mim estava bom, mas vamos ver. Tá. Bom, então a gente estava falando que, né, cefaleias primárias e secundárias, né? Sim, Então, a grande questão é a seguinte: por algum tempo as pessoas relacionavam, o indivíduo tem dor cervical, então ele tem cefaleia cervicogênica, né? Tinha essa associação, ligação né? direta, associação direta. E a gente sabe que não é bem por aí, né? Obviamente, a cefaleia cervicogênica você vai ter muito provavelmente sintomas cervicais, você vai conseguir provocar, né, fazer os testes Uhum. provocativos e tal, mas não é bem por aí, porque o que a gente vê? A prevalência, né, na população em geral da dor cervical, ela já é alta, né, ela beira ali Sim, os 60%. Quando você pega os pacientes de cefaleia primária, essa prevalência ela ainda aumenta muito. Né? Você tem um trabalho, acho que é a China, de a China de 2015, 2015, a isso. China de 2015, que ele mostra o seguinte, são próximo de 60% na população em geral, ele faz os ajustes no trabalho, e você tem por volta de 88% dos pacientes com cefaleia tensional tendo dor cervical, você tem Sim, por volta de 77% dos pacientes com enxaqueca tendo dor cervical, e você tem por volta de, acho que se eu não me engano, 89% isso. de pacientes, quando você tem o diagnóstico da cefaleia mista, né? Pacientes que eles pegaram e não conseguiram botar só em cefaleia tensional ou só enxaqueca, deram o diagnóstico de cefaleia mista, quase 90% de prevalência, né? Então, isso é uma prevalência muito alta, né? Então, primeiro, esse é o ponto, né? Dor cervical não só pertence ao quadro da cefaleia cervicogênica. Ela está presente, pode estar presente no paciente de enxaqueca, pode estar presente no paciente que tem cefaleia, diagnosticado com cefaleia tensional. Tá. Segundo ponto que eu queria levantar aqui, só para a gente lembrar, que é uma coisa muito interessante, é que a náusea nos pacientes de enxaqueca, ela era tida como sintoma principal, quer dizer, fora a dor. Né? E a gente Sim, sabe que hoje a gente já vê que a dor cervical, né, a dor no pescoço, ela ultrapassa a náusea, né, no acompanhamento dos pacientes com diagnóstico de enxaqueca. Um outro ponto é você ver a questão da intensidade da dor. Quando você tem um indivíduo com cefaleia, a intensidade da dor cervical, ela provavelmente é maior e vice-versa. Né? Você tem a questão nos testes funcionais, né, nos estudos de função cervical, você tem, na verdade, mostrando que a dor cervical facilitaria a cronificação. Né? sim. E, e outra, tem trabalho já mostrando que pacientes de enxaqueca, de cefaleia tensional, apresentam sintomas, como a gente já falou, cervicais e também disfunções. Né? Então, é interessante frisar isso. Né? É Tá. interessante frisar isso. Só completar aqui.
Tá, perdão. Não, fala. Não, não, Fala. vai, não, termina, perdão. Não, e assim, o que, que a gente vê? Pelo tempo que eu sei, aí mais ou menos 30 a 35 anos que a fisioterapia vem trabalhando dentro dos casos de cefaleia, né? Eu acho que assim, o que a gente tem visto, embora essa abordagem seja predominantemente feita na cervical alta, ainda faltam estudos, né, background neurofisiológico, né, e essa intervenção ela permanece necessitando de o quê? Uns estudos mais amplos, com mais pacientes, né? E no artigo, Vinícius, da Neuroscience Foundation, que é um artigo de 2019, se eu não me engano, que até ele está meio que praticamente todo traduzido no nosso Instagram, o autor, o Kasten, o que ele fala? Ele fala que também é necessário focar nas pesquisas profiláticas não farmacológicas, entendeu? Entendi. Seria muito interessante, né? Então, a gente está caminhando dentro das pesquisas, então é isso que a gente vê, né? Tá. Tem uma eterna pergunta aqui que a gente já fez algumas vezes, que é o seguinte: a dor cervical é causa ou é consequência, né? Ela é ela é a consequência da enxaqueca ou ela é a causa? Ela acaba sendo um gatilho para uma nova crise, né? Eu acho que é uma pergunta que hoje a gente vai tentar não, a gente vai pôr em debate, né? Não, Dando alguma explicação neurocientífica. sim, se a gente já entra nessa parte, a gente vai, na verdade, ter questionamento, assim, a gente vai ter pontos que vão dizer que pode ser o trigger, Sim. que pode ser uma, né, que as disfunções estão presentes, elas podem ser um trigger, ou não. Agora, quando você conversa com um paciente de enxaqueca, em que ele tem a dor cervical, que até hoje, todos que eu sei que a gente está saindo um pouco aí de citar pesquisa, trabalho, mas assim, todos, até hoje que eu perguntei, você acha que é um trigger? Todos acham que é um trigger. Todos, eles têm certeza absoluta. Absoluta. Então, assim, agora, o porquê que se torna um trigger aí, você tem caminhos, né, para a gente discutir, que não dá para discutir nem, acho que nem em 2 lives, nem vai ser grande. Tá, então vamos lá. O que a gente precisa entender para tratar a cefaleia através da cervical, Jorge? Eu acho que assim, esse é o começo de tudo, né? São 3 pontos que são muito cruciais, né? Na minha opinião, a gente tem que entender o máximo possível o contexto neurofisiológico, né, entre o que acontece na cefaleia cervical, né, entre o que acontece na coluna cervical e essa relação com a cefaleia. Então, esse contexto neurofisiológico ele é importantíssimo. E para você entrar nesse contexto neurofisiológico, eu acho que tem 3 pontos que são importantes, né? Você tem que conhecer a fundo o funcionamento, a neuroanatomia do nervo trigêmeo. Eu acho que isso acho que assim, qualquer curso que você vai fazer, né, esse ponto vai ser grifado. Mas você tem que conhecer o nervo trigêmeo, e isso acho que é para todo mundo que está aí na live, para a maioria, para quem é fisioterapeuta, né, e é da área de saúde, sabe disso. Né? O nervo trigêmeo vai ser fundamental, porque sem o nervo trigêmeo, como é que você tem dor de cabeça? Né? Então, entender o nervo trigêmeo é o primeiro ponto principal. Então, assim, eu não quero, eu vou falar um pouco do nervo trigêmeo, relembrar o pessoal, trazer algumas coisas para a memória, né? Então, assim, o que a gente sabe? O nervo trigêmeo é o 5º par de nervo craniano, né? Ele é um nervo que é responsável e fornece toda a inervação quase toda, quer dizer, toda a inervação sensorial da face, né? E da cabeça quase toda. Né? Ele é um nervo primário, ele está envolvido nas DTNs, ele está envolvido na enxaqueca, nas cefaleias, nos problemas periodontais, nos problemas do seio da face, né? E, basicamente, ele é constituído de 3 ramos, né? O ramo, que é o que a gente chama de V1, que é o oftálmico, V2, que é o maxilar, e V3, que é o mandibular, né? Esses 3 ramos, eles convergem, né? Cada um separadamente, mas convergem para o mesmo local, que é, na verdade, num acidente chamado cavum de Meckel, no osso temporal,
onde fica o gânglio trigeminal, o mais conhecido como gânglio de Gasser, né? Esse gânglio ele recebe as três entradas e nisso você vai formar um único ramo que vai se dirigir ao tronco encefálico. Quando a gente fala de cefaleia, é interessante a gente falar acho que até é interessante a gente falar de todos os ramos, mas assim, o ramo oftálmico acaba sendo o que a gente, né, pensa mais, discorre mais. Até pela questão da dor padrão aqui, né? Sim, pela inervação, né, pelo campo receptivo. Né? Você tem um campo receptivo, na verdade, se o pessoal puxar um pouco pela memória, lembrar do dermátomo, né? Que, na verdade, você pega essa região aqui, fronto parietal, indo até a sutura coronal, você tem a inervação de toda a pálpebra superior, né? Você tem a inervação da córnea, da conjuntiva, do seio frontal, né? da parte da mucosa nasal, né? É um nervo importantíssimo. E o que? Existe uma conexão do nervo facial com ele, né? Um raminho dele levando informações motoras parasimpáticas para a glândula lacrimal. Então, é um nervo importantíssimo. Você tem muitas conexões simpáticas para o nervo dilatador da pupila, né? Então, e aí, assim, lembra, dura mater supratentorial e seus vasos, inervação desse ramo, primordialmente. Então, aí você já pensa no quê? Complexo trigêmino vascular. Dura mater, vasos, inervação do oftálmico, e aí a gente até, se der tempo, a gente vai falar. Se não der, depois a gente marca uma outra live. Mas, então, na verdade, aí, pensando no ramo maxilar, você a inervação, né, da região maxilar, dos dentes maxilares, né, da gengiva, dos outros seios, etimoidal, dos outros 3 seios, etimoidal, esfenoidal e... Etimoidal, esfenoidal, me ajuda aí que eu esqueci. E também o ramo mandibular. O ramo mandibular, ele tem fibras motoras e sensoriais, né? E, na verdade, as fibras sensoriais, inervação dos terços anteriores da língua, inervação através do aurículo temporal de quase toda a TM, inervação da mandíbula menos o ângulo, que é de C2 e C3, né? Ou seja, você tem aí toda essa anatomia, né? Inervação motora dos músculos mastigatórios, pterigóide, masseter, temporal, biloioide, gástrico, inerva o músculo que é ligado ao tímpano, que se insere lá no martelo, né? E você tem também, se eu não me engano, a inervação do tensor do véu palatino, tá? Que tem repercussão lá na tuba auditiva, né? Então, essa inervação trigeminal. A inervação trigeminal, então, essa inervação sensorial, ela parte para o gânglio de Gasser, para o gânglio trigeminal, no osso temporal, dali forma um ramo único, e aí se dirige ao tronco encefálico. Tronco encefálico, onde está o quê? O núcleo mais extenso dos nervos cranianos, que é o núcleo trigeminal, que você coloca todos eles, né? A entrada é pela ponte, mas o núcleo trigeminal, ele começa, o primeiro núcleo é lá no mesencéfalo, né? Você tem o núcleo pontino ou principal, né? E aí vem o nosso assunto que começa a ficar mais dentro do que a gente está falando. Núcleo espinhal do trigêmeo. Núcleo espinhal do trigêmeo, você tem os 3 subnúcleos que formam esse núcleo. Então você tem o subnúcleo polar, interpolar e o subnúcleo caudal, né? Esse subnúcleo interpolar e polar, eles recebem aferências, obviamente, para esses núcleos vão todas as aferências, tato, pressão, temperatura, nocicepção. No núcleo polar e no interpolar, você tem a chegada primordialmente da nocicepção, chegando do ramo maxilar e do ramo mandibular, e o ramo oftálmico enviando sua nocicepção para chegar no subnúcleo caudal, né? E aí, quando a gente chegar um pouquinho mais lá na frente, a gente vai fazer uma salada disso com
com a parte cervical, né? Tá. Eu acho que, basicamente, para relembrar do trigêmeo é isso, né? Claro que, pô, aqui não é uma aula. Trigêmeo, cara, se você pegar, desenhar, figura, pô, você discorre, anatomia. Outra coisa que é muito interessante sobre o trigêmeo, a relação que ele tem com outros pares de nervos cranianos. Isso é interessantíssimo a gente pensar. Nervo facial, glossofaríngeo, vago, acessório, né? Então, assim, nervações, inclusive, questões reflexas, entendeu? Então, quando você pensa no nervo como vago, né, como o próprio facial, né, toda a parte parasimpática do facial que tem conexão com, como eu já tinha falado, para a parte lacrimal, para a parte das glândulas secretoras de muco, né, no nariz. Então, assim, é bem interessante. A gente pode discorrer bem, mas acho que a gente tem que avançar. Beleza. Você só quis fazer um resumo mesmo? Cara, eu sou prolixo. Se tu não me interromper, eu vou ficar aqui falando. Você não foi prolixo. Pô, eu acredito que o pessoal que está aí não queria nem que eu te interrompesse, que aí não teria sentido nenhum. Mas depois dessa parte do trigêmeo, a gente vai agora falar de quem? A gente vai falar efetivamente da cervical, certo? Sim. A gente tem que falar antes da cervical, Vinícius. Por quê? Porque para a gente poder entender a questão do complexo trigêmeo cervical. Porque o que acontece ali, né? Qual que é o encontro que tem ali? Porque, então, pensando... Primeiro, vamos fazer uma revisão da inervação da cervical alta. Vamos pensar na C1, cervical C2, C3. C1, C2, C3. Isso, C2, C3. Então, vamos pensar. Articulação, inervação profunda, tirando os dermátomos, né? Porque o dermátomo, a gente sabe, depositura coronal, região occipital, a textura coronal C2, né, pegando aqui uma parte de C3, isso a gente sabe que é o dermátomo. Agora vamos lá para a parte mais profunda. Articulações, ligamentos, músculos, dura mater e artérias. Então vamos falar de C1 primeiro. C1 inerva articulação occipito-atlantal e inerva articulação atlantoaxial medial, né? A inervação mais certeira dela. Né? Quando você pensa em ligamento alar, membrana tectória e transverso. Quando você pensa em músculos, a gente vai pensar em inervação sensorial do econ, inervação sensorial do trapézio, músculos pré-vertebrais e econ, trapézio... Suboccipitais. Suboccipitais. Quais são os quatro que a gente colocou lá no nosso... Reto posterior maior, reto posterior menor, oblíquo inferior. Oblíquo superior e oblíquo inferior, isso aí. Sensacional. Importantíssimo pra gente. Importantíssimos, e a gente trabalha em cima deles aí. Relação que a gente pode dizer artrogênica, né? Você tem a questão da articulação diretamente ligada a eles, podendo gerar as inibições. Bom, outro assunto. Então, a inervação, então, fazemos os músculos, né? Dura mater. A dura mater. Dura mater da região cervical alta e da fossa posterior, né, do crânio. C1. Né? E artérias carótida e vertebral. Aí você parte para C2, a gente tem ali, vamos dizer assim, articulação atlantoaxial lateral, seria inervada para o C2. Semiespinhais e esplênios. C3, disco C2 C3, articulações facetárias C2 C3, multífidos e semiespinhais. Então, essa é uma revisão rápida dessa inervação. Então, a gente pensa, essas estruturas são inervadas por ramos C1, C2, C3. Beleza. São fontes de possível dor cervical. C1, C2, C3. Exatamente. Aí que a gente vai. Então, vamos caminhar. Tá, eu acho que eu posso caminhar aqui para falar então do complexo trigêmeo ou trigêmeo cervical. Então, a gente primeiro a gente pensa. Eu falei lá do núcleo do trigêmeo, núcleo caudal, ele tem 3 subnúcleos. Termina mais rostralmente, cranialmente, né? Você vem polar, interpolar e no final
mais caudal, o caudal óbvio. Né? Então, caudalmente, você tem lá o núcleo caudal. Que é o ramo oftálmico. Vai receber mais as inervações no oftálmico. Então, Tá assim, bom. Só porque você falou então, isso aqui. Tá, beleza. Perdão. Qual é a definição desse complexo? É uma coluna contínua de substância Sim. cinzenta, que envolve núcleo caudal do trigêmeo. Alguns artigos falam até vindo do interpolar, vai ter tal, mas a grosso modo, caudal somando-se a quê? Ao corno dorsal C1, C2, corno dorsal medular de C1, C2 e alguns artigos C3. É uma coluna contínua de substância cinzenta. Ela se mistura. Quando você vai na língua inglesa, medullary dorsal horn, né, que eles chamam. Porque o bulbo, a região bulbar, ela é chamada de medula oblongata, né? Então, medullary dorsal horn, que é o corno dorsal, né, em inglês. Então, você encontra vários artigos falando disso. Então, esse complexo trigêmeo cervical é essa definição, coluna cinzenta que envolve neuroanatomicamente essas duas partes que se conectam, se confundem, e, na verdade, os neurônios estão conectados de forma direta e indireta nessa região. Né? Então, vamos lá. Estímulos que saem do campo receptivo lá do oftálmico, de toda aquela região que eu falei. E aí você pode colocar, pensando na enxaqueca, principalmente a dura mater e seus vasos, né? Esses estímulos através de fibras nociceptivas lentas, A, delta e C, são enviados, percorrem e chegam no núcleo caudal. Fibras A, delta e C, fibras lentas, fibra A, delta pouco mielinizada, fibra C não mielinizada, são fibras de condução lenta, também levam estímulos da coluna cervical, dessas estruturas todas profundas, para o corno dorsal e para o núcleo, para essa região, exatamente. Para o núcleo, propriamente dito. Então, neuroanatomicamente, é uma região que recebe, né, todas essas aferências. Aferências, no caso do núcleo caudal e do corno dorsal, ali, principalmente as aferências nociceptivas dessa região. Né? Então, é bem interessante a gente pensar nessa integração. Né? E aí, entender esse conceito, na verdade, desculpe, é interessante também, quando a gente fala lá do núcleo caudal, né, e do complexo trigêmeo cervical, é entender que lá os neurônios que estão localizados ali, eles são chamados neurônios de segunda ordem. O primeiro neurônio que está lá na periferia, chamado de, quer dizer, nos gânglios, né, com o seu corpo neuronal, no gânglio de Gaster e nos gânglios, né, espinhais, eles são neurônios de primeira ordem. Né? Os neurônios que estão no complexo, neurônios de segunda ordem. Então, esses neurônios de segunda ordem, como curiosidade, eles podem ser de 3 tipos. Né? Você tem neurônio mecanoreceptivo de baixo linear, você tem os de amplo espectro dinâmico e os nociceptivos não específicos. Né? E aí cada um vai ter sua função. Obviamente, o nociceptivo não específico, ele tem um limiar muito mais alto, ele só dispara quando você tem estímulo nociceptivo que vença o limiar dele. O de amplo espectro dinâmico, ele vai ser disparado entre o limiar mais inócuo até o nociceptivo. E o mecanoreceptor de baixo limiar, já diz o nome, né? Ele tem um baixíssimo limiar, então estímulos inócuos mecânicos disparam ele. Então você tem esses 3 tipos de neurônios lá no núcleo, né, para receber esses estímulos da periferia e fazer esse processamento. Né? Um pouquinho mais e vamos efetivamente para a dor. Tá? Vamos partir aqui do princípio que a gente está tendo Vinícius, teu sinal está um pouco ruim, está meio lento. A tua imagem está congelando. Está melhor agora? Está ainda congelando a imagem.
Aqui o sinal tá bom. Vamos ver. Tá melhor? Melhorou um Tá pouco, me- mas ainda está congelando. Eu não estou recebendo aqui nenhum comentário de ninguém. Tá chegando para você alguma Tá, coisa? então, de repente é só para mim, né? Pode ser. É seguinte, Ah, se tiver ruim, pessoal, vocês podem escrever aí, fazendo um favor, que não está chegando para mim aqui nenhum comentário. Beleza. Falando agora agora efetivamente da melhorou, dor. agora melhorou, Show. melhorou. Beleza, tá bom. Cara, no curso lá do Jim Watson, ele falava exatamente isso, que era o overlap de informações, tá? Informações que vinham via trigêmeo e informações que vêm da cervical. Para algumas pessoas está bom, aqui também está travando, está congelando, mas já melhorou. Perdão, pessoal. Vamos lá. Agora que chegou. Então agora que está entrando todos os. Tá bom, beleza. Cara, no curso lá do Jim Watson, o que ele bate bastante na tecla é o overlap de informações. Ele diz que Exatamente. assim, o normal é que você receba sempre muita conexão de ambos os lados. Mas se algum lado está disfuncional, você sobrepõe. E aí é que vai gerar dor. Essa é a teoria dele. É o que ele defende muito. Então, assim, quando você pega um paciente que sofre de enxaqueca e que ele nunca teve uma abordagem cervical, ele entende que está tendo um overlap de informações via cervical e quando ele atua diretamente ali naquela região, ele tira esse fator. Então, ele consegue fazer essa modulação da dor aí. É, Agora, né? é interessantíssimo isso. Inclusive, eu até ia, se desse tempo, né, quando eu fosse falar de modulação, eu ia citar o artigo dele, né? Um artigo interessantíssimo, com lá do reflexo, do blink reflex, né? Em que ele melhora os indicativos reflexos, que é um reflexo trigeminal nociceptivo, né? E Uhum. nos pacientes de enxaqueca, ele consegue, através da pressão manual, né? Interessante. Eu queria Tá. só, assim, eu vou continuar o raciocínio, assim, porque quando a gente chegou no complexo cervical, entendeu como que essas informações chegam ali, a gente chega nos modelos explicativos do porquê da dor, né? Do porquê da dor, por exemplo, vamos pegar como exemplo uma cefaleia cervicogênica, né? Tá. Vamos admitir, assumir que essa cefaleia ela esteja vindo de uma fonte cervical, né? Então você teria uma das teorias que poderiam explicar a chamada dor referida, né? É a teoria da convergência-projeção, né? Mas só para lembrar, antes que a gente vá mais para frente, a dor referida ela pode ser melhor definida primeiro pelo que ela não é, né? Ela não é uma dor local. Uma dor local você pressiona, coloca a carga no local, você aumenta a dor local, né? Então não é uma dor referida. Não é uma dor neuropática, porque a dor neuropática segue a distribuição do nervo, né? Então a dor referida ela pode ser definida como uma dor que é sentida em um local Distante. distante da área da matriz nociceptiva, da fonte nociceptiva, né? Tá. Então, obviamente, quando você tem uma dor referida e você provoca a região que está doendo, você não vai aumentar a dor, né? Mas se você provoca a fonte nociceptiva, você aumenta a intensidade da dor, muito provavelmente você aumenta a área da dor, né? Então assim, mais ou menos por aí, né? A gente tem que ter essa ideia. E aí, falando da cefaleia cervicogênica, o que a gente pode pensar? Você tem essa teoria da convergência-projeção é o seguinte: esses estímulos do ramo oftálmico, através das fibras A delta C, vão para o núcleo. As estruturas cervicais enviam também a mensagem para o mesmo núcleo. Só que o que acontece? A gente sabe que o eixo axial do corpo, as estruturas mais profundas, elas têm uma menor densidade de nociceptores em relação a grande parte, né, de outras partes do corpo.
né? Então, quando você fala em cervicogênica, você pensa no quê? Estruturas cervicais, baixa densidade de nociceptores, estruturas trigeminais, campo receptivo trigeminal, dura máter, vasos, muito maior densidade. Então, o que acontece? A convergência dessas informações para o mesmo local, onde você tem ali o overlapping de informações, o que acontece? Essas informações são enviadas para o sistema nervoso central ascendente, mais superior. Não estou aqui entrando em contexto de modulação, óbvio que tem muitas outras coisas, mas vamos assumir que chegou lá no sistema somatosensório, é essa área, o córtex, que vai identificar aonde está a dor. E pela teoria da projeção, da convergência-projeção, o córtex decidiria que a dor seria na região, na área do campo receptivo cervical. Porque é comum o paciente com diagnóstico de cefaleia cervicogênica, muitas vezes, quando você tem excluído uma migraine ou uma tensional, o que é geralmente difícil, mas quando você consegue, você tem muitos desses pacientes referindo dor na região ocular, na região frontal, né? Às vezes frontoparietal. Então, assim, e uma coisa que é interessante, né? O que se diz, até pela possível unilateralidade da dor, seria a região do mesmo lado, inervada do mesmo lado, mandando a mensagem, você sentindo, né, aquilo ali. Então, essa seria a primeira teoria da projeção, convergência, projeção. Né? Alguma pontuação a fazer? Assim, eu acho que só para deixar aqui um pouquinho claro. Então, assim, a informação sobe lá para o córtex somatosensorial, e o depois que ela córtex convergiu. entende, sim, depois que ela convergiu, e o córtex entende que a área que tem mais receptores é a área Sim. que está sentindo a dor. Sim. Falando de modo bem simples aqui. E ele vai enviar essa informação de volta para uma região que, na verdade, não é a região originária da dor, que no caso, a cervical. Exatamente. Por causa essa teoria, ela busca nessa teoria, ela busca essa explicação. Tá. A gente vai vendo agora que não, em tese, não é bem por aí que acontece. É uma teoria que ajuda a explicar. Muito possivelmente isso tem uma influência. É uma influência, né, que você tem influência periférica, seria a influência maior periférica, e você tem essa identificação do sistema nervoso central. Agora, todavia, cara, a teoria da convergência ela não é suficiente para explicar a dor referida, né? Esse é o ponto. Né? Por quê? Alguns pontos em relação à dor referida. Ela é uma dor que depende da intensidade da nocepção. Ela é uma dor que, geralmente, ela vai ter a característica de ter um tempo de atraso, né? Na deflagração. E, na maioria das vezes, ela é extrasegmentar. Né? Então, a gente precisa de outras teorias, outros pontos, outras pesquisas para poder entender isso daí, para complementar a teoria da convergência-projeção, principalmente, Vinícius, pensa bem, é uma via de mão dupla, né? Overlapping de informações. Maior densidade trigeminal, menor densidade cervical. Mas e quando a mão é inversa? Se uma não tem overlapping, a dor cervical não pode ser causada pelo estímulo trigeminal, pelo overlapping, né? Então, por que você teria a dor occipital? Desses pacientes teriam a dor cervical, a dor occipital, né? Principalmente a cervical, se, né, você não busca outro caminho para entender, né? Porque se fosse só pela densidade de nociceptores, não poderia acontecer o inverso. Você só poderia ter maior densidade na região trigeminal, né? Então, a gente tem que buscar o quê? Os mecanismos da sensibilização central, né? Os mecanismos da sensibilização central nos neurônios de segunda ordem. Nos neurônios de segunda ordem, começando a entender os mecanismos de sensibilização central no neurônio de segunda ordem no núcleo trigêmeo cervical, aqui no nosso caso, né? Então, uma teoria que é bem falada é a teoria da hiperexcitabilidade. Né? Essa hiperexcitabilidade desses neurônios de segunda ordem, ela desperta, ela desinibe
as conexões sinápticas colaterais. Né? Você tem várias conexões sinápticas colaterais, né, nessa região que são tidas como que eles chamam de silenciosas. Né? Então, quando você tem uma hiperexcitabilidade desses neurônios, e veja, essa hiperexcitabilidade pode muito bem ser causada pela periferia, pelos estímulos periféricos, estímulos contínuos, estímulos constantes, estímulos intensos constantes, de baixa carga constante. Né? A gente sabe que o sistema nervoso ele é sensibilizado, ele é sobrecarregado. Né? Então, você começa a pensar numa outra hipótese, né, em que essas sinapses colaterais, o que elas vão causar, o que elas vão acabar causando? O aumento do campo receptivo. Né? O aumento do campo receptivo. O que seria o campo receptivo? Né? Você tem uma área, né, de inervação, inervada por um determinado nervo, né, na periferia, e aquela área da periferia ela é o campo receptivo, né? Aquele nervo ele é o campo receptivo daquela área periférica. Então, você aumenta esse campo receptivo, ou seja, isso já é um ponto, porque se você aumenta o campo receptivo, você pode ter dor numa região distante daquele campo receptivo inicial. Né? Você vai perceber. Então, essa teoria, né, cara, ela representa uma das diferentes mudanças neuroplásticas que podem explicar a dor referida pela sensibilização central, pelo fenômeno da sensibilização central. Né? Esses neurônios de segunda ordem, eles têm a capacidade real de criar novos campos receptivos, de amplificar os campos já existentes, né? Amplificar esses campos. E outra, uma coisa que é importante, é diminuir o limiar de ativação nociceptivo dos neurônios. Neurônios que às vezes têm um limiar mais alto de ativação, eles começam a ficar com um limiar menor. Você começa a disparar, né? Então, essa é a sensibilização central, é a teoria da hipersensibilidade, a teoria do Mens, que é um grande pesquisador em dor muscular, em dor, né? O cara é um gênio. Você tem o livro Dor Muscular do Mens, Dor Articular. Né? O cara é um pesquisador muito importante no campo da dor. Né? Então, isso é importante quando a gente fala também, Jorge, é de cefaleia crônica, né? Sim, sim. É só pontuar que esses mecanismos de mudança eles vão ter a questão bioquímica, né? Nesses neurônios você vai, dentro de toda essa sensibilização, você vai ter algumas substâncias químicas sendo liberadas nessa região, substâncias que são sensibilizadoras, né? O peptídeo, gene ligado à calcitonina, que inclusive, pensando lá no complexo trigêmeo vascular que eu falei, inervação da dura mater supratentorial e seus vasos, né? As teorias para enxaqueca, para medicação para enxaqueca, elas estão muito ligadas a esse gene peptídeo do gene ligado à calcitonina, né? Então, inibir os receptores nessa região, tem algumas pesquisas interessantes, né? Então, mas esse é no sistema trigêmeo, que a gente chama de trigêmeo vascular. É toda essa área vascular da dura e toda a área vascular ligada ao trigêmeo. Né? Então, você tem essas substâncias liberadas nesses neurônios de segunda ordem, no complexo cervical. O gene ligado à calcitonina, você tem substância P, alguns aminoácidos como glutamato, aspartato, né? E essas substâncias, elas quando liberadas, cara, elas são substâncias que não, assim, elas viajam, né, pelo sistema, né? Elas vão sensibilizar outras áreas, né? À distância. Então é algo bem interessante da gente pensar. Né? Fechado. Ficou algum ponto aqui pendente? Muitos. Então, porque você deu aqui uma passada aqui no nosso roteiro, eu acredito que algum ponto anterior possa não ter sido falado, mas eu acho que foi suficiente. Eu acho que, de repente, você poderia falar um pouco da questão das próprias disfunções. Congelou. Agora tá bom. Disfunções por músculos esqueléticos. Bom,
Aí a gente entra, né, vai entrar nas questões de disfunções musculoesqueléticas, a gente sabe, né, tem artigos, né, mostrando que as disfunções musculoesqueléticas estão, por exemplo, presentes em todos os tipos de dores de cabeça. Né? Você pode, obviamente, isso é mais fácil de ser entendido na cefaleia cervicogênica, mas tem um substancial corpo de evidências que está sendo criado. Né? É muito bom a gente ter cuidado quando fala disso. A gente que está trabalhando com os pacientes, né, que está estudando e pesquisando, fazendo curso com várias pessoas, indo atrás, a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente afirma disfunção musculoesquelética. A gente, uma pesquisadora que fala sobre isso, a Ju, né? Ela fala, existem as disfunções, existem artigos, existe uma certa conflitância na evidência, mas o que ela recomenda? Ela recomenda que você tente ao máximo relacionar as disfunções musculoesqueléticas com aquele caso do dor de cabeça. Você não descarta um paciente de cefaleia tensional ou de enxaqueca quando ele tem esse diagnóstico, até porque a gente sabe que o diagnóstico também existe problema, isso é um tema para outra live. Eu escrevi um artigo para o nosso blog, para o nosso site, chamado Modelo da Classificação de Cefaleias, né, no qual eu abordei, não é uma crítica, mas assim, falando sobre os problemas da classificação da International Headache Society, da própria Cervicogenic Headache Study Group, dos grupos que são os grupos mandatários, né? A gente tem problemas ali, eles não é um tema para outra live, mas é interessante a gente abordar isso. Então, a questão diagnóstica, então, na verdade, temos que avaliar as disfunções musculoesqueléticas através, principalmente, né, na minha opinião, das escolas de terapia manual, né? Escolas de terapia manual, avaliar as disfunções musculoesqueléticas e relacionar com cada tipo de cefaleia que a gente consiga colocar dentro de um rótulo, dentro de um estereótipo, né? Esse, ao meu ver, é grande, mas que existem muitos trabalhos que estão sendo substanciais, um grupo brasileiro muito importante, né, que estuda isso, tem trabalhos publicados, trazendo muita informação para a gente, né? Se eu não me engano, tem um trabalho acho que é da Gabriela Ferracini, que mostra isso nos pacientes com enxaqueca, né, sobre as disfunções, sobre diminuição de limiar, relação com disfunção, né, e tal, severidade de dor. São trabalhos que estão sendo cada vez mais bem feitos. Então, assim, eu acho que a gente só tem... porque a gente tem um grupo muito forte aqui no Brasil que publica, né? Muito forte, muito forte. Você tem aí grandes pesquisadores, né, que, junto com pesquisadores lá de fora, né, como César Fernandes de Las Penas, né, a Quadrado, né, e outros parceiros dele, que são grandes pesquisadores, junto com os grupos, eles estão se relacionando. Né, você tem pesquisas da Débora Fala né, dentro do grupo dela, você tem pesquisas da própria Ju, o Toby Hall, do Mulligan, que é um grande pesquisador. Né, então você tem todos esses pesquisadores focando nas cefaleias, tentando entender melhor os mecanismos, tentando relacionar com as disfunções cervicais, com as disfunções musculoesqueléticas, em geral. E depois dessa explicação toda, ainda é muito difícil para que o meio médico, né, o cara entenda qual é a nossa importância como fisioterapeuta, né? É difícil, não é fácil. Primeiro que, assim, vamos entender, o neurologista que diagnostica a cefaleia, o melhor que seria dos mundos é que ele fosse um cefaliatra, um neurologista especialista em cefaleia, para começar. Né? E não é tão fácil você encontrar. Né? As pessoas estão se tratando de cefaleia às vezes e, na verdade, o diagnóstico médico, às vezes, não é tão, né, bem feito, acontecem erros. E, na verdade, esse envolvimento da cervical, como o próprio Jim Watson ele fala muito disso, né? Os médicos eles não são especialistas no manejo musculoesquelético. Nos testes, não são. Né? Não tem como. Né? É uma outra área. Então, na verdade, quando você tem a ida ao neurologista, né? Você tem um diagnóstico e você vai no fisioterapeuta, muitas vezes
você vai ter um diagnóstico um pouco diferente, você vai, de repente, não, olha só, diagnóstico é isso aí, mas pô, tem uma contribuição cervical, tem uma contribuição musculoesquelética. Se a gente trabalhar em cima disso, você pode melhorar, você pode ter uma melhora maior, você pode diminuir as tuas crises, o intervalo entre elas, aumentar o intervalo entre elas, você pode diminuir a severidade, né, etc, etc. Então é por aí, eu acho que, mas tem que sempre haver, acho que o melhor dos mundos é a gente trabalhar sempre em conjunto, trabalho multiprofissional. Né? A parte nutricional é muito importante quando você fala em cefaleia, né? A nossa parte é importante, a parte do médico, porque se ele for um bom neurologista, ele vai indicar a medicação que também vai participar desse processo, que vai ser muito importante, muitas vezes é o mais importante, né? Em alguns tipos e tal. Então, assim, o trabalho multiprofissional é o melhor dos mundos. Agora, às vezes não acontece, né? Às vezes a pessoa passa por um, passa por outro, e quando vai chegar em você, nunca viu, nunca escutou que poderia ser da cervical, que a cervical poderia contribuir, que você poderia fazer alguma coisa para melhorar. E é um perfil que é muito interessante, porque a maioria esmagadora dos pacientes que procuram a gente são aqueles pacientes que já fizeram vários tratamentos, né, Jorge? Muitos, muitos. A maioria dos pacientes, assim, eu tive contato já, né, trabalhando com Palmiro, já nessa parte, uns 12 anos, 13 anos, eu já pude ter chance de ter contato com um número razoável de pacientes com cefaleia. Então, assim, o que eu vejo é que a maioria dos pacientes que chegam para a gente são esses pacientes. Claro que lá na clínica, a gente, antes do Maurice Vincent ir para os Estados Unidos, a gente tinha, assim, muitos pacientes chegavam muitas vezes os mais agudos. Tá? Mas como ele era o principal cefaliatra, e aí acaba que você começa a receber mais pacientes de demanda espontânea, realmente, a maioria dos pacientes estão chegando, são esses pacientes que já passaram, que foram, voltaram, não sei aonde, nunca viram que, às vezes tu vai ver, eu tenho bruxismo, problema na TM, tem também enxaqueca, e ninguém nunca abordou a ATM, uma disfunção da ATM que poderia estar contribuindo junto com a cervical, e aquilo nunca foi abordado durante anos. E a pessoa só piora a cronificação dela, né? Fica o sistema, como a gente viu aqui, o sistema nervoso central fica mais sensível, cada vez mais sensibilizado. É aquele ciclo. E eu não falei, não deu tempo, das questões suprassegmentares, o que acontece, né? O déficit da modulação suprassegmentar, substância cinzenta periaquedutal, núcleos da RAF, né? Bulbo rosto-ventral, todas essas instâncias, né? A questão hipotalâmica, né? A via hipotalâmica trigeminal, questões autonômicas, a ativação do córtex, tálamo. Então, existem mudanças, né, que podem ocorrer em todos esses circuitos, né? Como diria um grande amigo meu, fisioterapeuta, já dos seus também quase 30 anos de profissão, aprendi muito com ele, o mestre Ricardo Pereira. Ele sempre usava essa palavra, circuitos neuronais, né? Circuitos. Então, o circuito... Jorge, o circuito está alterado. Então, é isso, entendeu? Esse circuito todo alterado que a gente, às vezes, pega o paciente já com ele todo alterado. E aí, o trabalho vai ser, às vezes, bem maior, né? A Juliane fez uma pergunta: como o fisioterapeuta faz a avaliação para saber o tipo de cefaleia? Não é uma resposta muito curta, mas... Sim, mas eu vou tentar responder de uma forma mais sucinta possível. Assim, a nossa avaliação, primeiro que assim, leva em conta que os exames de imagem, eles têm um valor diagnóstico geralmente para red flags, né? O maior valor diagnóstico. Red flags são as bandeiras vermelhas. São os casos em que você interpreta as bandeiras vermelhas, dentro da tua interpretação, se você encontra uma bandeira vermelha que está ligada a um caso grave, a um tumor, a algo arterial, a qualquer outra coisa do tipo, você, nesse caso, você não vai nem continuar a sua avaliação. Você vai encaminhar diretamente a pessoa para um neurologista, para o médico competente, para que o diagnóstico dessa red flag seja feita corretamente e que ele possa ter o melhor tratamento possível. Livradas as red flags, a gente vai fazer a nossa avaliação. A nossa avaliação, ela inclui a avaliação subjetiva,
extensa, extensa. A gente aqui do Head and Neck, para vocês terem uma ideia, a gente ficou aproximadamente, eu não sei nem quanto tempo, né, Vinícius? Para elaborar uma avaliação subjetiva. A gente juntou tudo que a gente já estudou, tudo que E a gente assim, já estava fez. pronta, e semana passada a gente mexeu de novo. Aí vai para a mão do Palmiro, vai para a mão do Edelberto, vem para mim, vai para você, vai para o Márcio, volta para o Palmiro. Ou seja, é uma coisa extremamente que a gente tentou elaborar ao máximo. Avaliação subjetiva. Vamos tentar já na avaliação subjetiva, a gente já consegue ter uma ideia grande do que você vai precisar, ou do qual vai 3 ser a nossa minutos já. intervenção. Avaliação objetiva, junto com a subjetiva. A avaliação objetiva seria o quê? Os testes, tudo que a gente vai fazer, testes não provocativos, testes provocativos, aí tem critérios que a gente segue para provocar, para não provocar, testes de E até mesmo no testes de paciente que está com uma habilidade. dor muito crônica, que também está com uma intensidade de dor muito alta, a gente até adia um pouco fazer esses testes para que o paciente ele não saia até mesmo ali pior daquela avaliação. A gente busca usar alguns questionários também, né? Headache Impact Test e alguns outros. Então, assim, que isso dá muito substrato para a gente saber grau, né, de cronificação, grau de incapacidade, o nível da incapacidade para a fisioterapia é muito importante. O quanto a sua enxaqueca, a sua cefaleia te incapacita. Isso para a gente é importantíssimo saber, né? Então, a nossa avaliação ela é completa e, assim, a gente é profissional de primeira demanda, a gente recebe o paciente. Obviamente, se esse paciente precisar ser encaminhado, ele vai ser encaminhado para o profissional competente, né? Para receber todos os outros trabalhos que sejam possíveis para ele. Eu acho que Até seria porque, isso. como a gente já falou também aqui, né, Jorge? Uma grande parte dos pacientes que sofrem de enxaqueca tem um componente genético hereditário. Então, assim, precisa de medicação. Precisa de medicação. Então, assim, se a gente identifica que tem um componente mecânico cervical, beleza, a gente vai atuar. Mas se a parte ali da modulação, a da parte ali realmente da enxaqueca está muito complicado, a gente vai precisar passar para o médico, esperar aí aquele tempo aí daquele remédio estar fazendo efeito. E geralmente ele vai precisar de medicação, mas ele vai, muito possivelmente, dado que quase 80% desses pacientes têm a dor cervical, muito possivelmente ele pode ter disfunções atrapalhando ele, e a gente vai limpar isso, né? A gente vai descobrir os triggers, a gente vai ter que diminuir a cinesiofobia dele. Pacientes com enxaqueca tem artigo já falando da cinesiofobia, tem até um no nosso site. A gente precisa convencer esse indivíduo a começar um protocolo de atividade aeróbica que vem se mostrando cada vez, vem ganhando substância nos trabalhos científicos, né? Então é isso, Vinícius, eu acho que é o que deu para a gente falar. Eu gostaria de ficar aqui mais 1 hora, 2 falando, aprofundar mais a questão da sensibilização. Gostaria de ter aprofundado mais na sensibilização central suprassegmentar, falar da modulação da dor, falar sei lá, de tantas outras coisas. E aí, quando a gente for abordar a TN, né, que brevemente vai acontecer, é um outro campo gigantesco, que o nosso querido professor também, Palmiro Torrieri, um gênio dessa área aí, que só pode contribuir com a gente e elevar cada vez mais, né, essas discussões. Então, eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao Red Neck, foi sensacional estar aqui, é um grupo maravilhoso, Palmiro, Edelberto, você, Márcio, um cara sensacional, eu só tenho alegrias de estar 30 trabalhando segundos, com você. Olha só, a gente está com o nosso grupo do Telegram, está aberto, e o do WhatsApp também está aberto. Quem quiser, lá, a gente galera. pode ir para lá, que a gente também faz uma conversa. Temos o nosso canal do YouTube, tá? A gente ainda não tem o nome do canal lá, porque a gente precisa de 100 inscritos. Estamos com 97. Quem puder ajudar a gente, tá? Vai ser um pouquinho difícil achar. Um abração aí, pessoal. Grande abraço, galera. No meu